Então, a maior parte do foco no momento tem sido reduzir as emissões. Se nós reduzirmos as emissões, teremos tomado um passo importante para a redução de desastres, porque quanto mais emissões tivermos, tanto maiores serão as mudanças no clima e piores serão os desastres. Uma das coisas que devemos fazer para diminuir os desastres é realmente reduzir o carbono. Nós sabemos que uma quantidade de carbono e de mudança climática é inevitável. Hoje nós equilibramos nossas emissões, paramos a sua escalada, e aí tentamos reduzir, porque existe tanto carbono já na atmosfera que nós já está começando a mudança climática. Isso significa que teremos problemas. Então, esse acordo tratou do que nós fazemos com a mudança climática, a qual não podemos evitar. E isso inclui como nós vamos trabalhar com um aumento no número de catástrofes. Eu também gostaria de dizer que o Acordo de Paris não é um acordo ideal. Nós gostaríamos de ter uma coisa muito mais articulada legalmente, mas, por outro lado, é quase um milagre que todos os países do mundo tenham concordado em fazer alguma coisa a respeito. Então, diferentes países, como seus líderes, têm objetivos diferentes, valores e sistemas políticos diferentes, e muitos países não gostam de outros países, em especial. Então, esse pacto de fazer com que todos concordassem foi um grande feito. Agora temos 20 fundos. Eu disse que um dos problemas da lei do direito internacional de desastres é o dinheiro. Então, já há mais de 20 fundos para o financiamento de diferentes clientes, e os riscos de desastre são o foco específico de um desses fundos, que é operado pelo Banco Mundial. O financiamento é relativamente pequeno, 300 milhões de dólares, mas isso já é um começo. Para mim, é bastante dinheiro, mas pensando no tamanho dos problemas e quão grande é o mundo, não é tanto, mas é um começo e ainda é melhor do que nós tínhamos anteriormente em relação à prevenção de risco de desastres no nível internacional. Há também negociações ocorrendo sobre o que se chama danos e perdas e danos. A mudança climática, portanto, os especialistas dessa área, eles têm um vocabulário bem distinto. E eles usam palavras de formas que não parecem ser naturais. Então, a linguagem do clima, a palavra mitigação, efetivamente significa reduzir a emissão de carbono. Adaptação significa fazer ajustes para reduzir a perda das mudanças climáticas quando elas ocorrerem, tanto quanto pudermos, e perdas e danos é lidar com as perdas que nós não podemos evitar. Então, os desastres, mesmo que nós tivéssemos tentado evitar previamente, agora nos vemos diante deles e ajudar as pessoas. E também uma das áreas mais controversas nas negociações foi feito um início dessa conversa em Paris, controverso esse assunto de perdas e danos. Começou a ser abordado em Paris quais os países emergentes pagam para países em desenvolvimento. Então, as pessoas primeiramente pensam que os países ricos, como Estados Unidos, Europa e Japão, mas tanto das emissões agora vêm das economias emergentes, dos países dos BRICS, incluindo aí o Brasil, que, em última análise, precisam repensar em como fazer a sua contribuição, porque as pessoas dos países realmente pobres, e eu sei que o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país rico comparado a Bangladesh, ou comparado à África, partes da África ou partes da América do Sul.
E, portanto, esses outros países, países realmente pobres, não têm muito em emissões, eles não têm carros nem indústrias, também não emitem muito carbono. E eles são as pessoas que estarão sofrendo os maiores prejuízos. Então, o resto de nós, acho que os países como os Estados Unidos têm uma responsabilidade primeira. O Brasil está no meio com alguma assistência humanitária, mas alguns países pobres irão pedir ajuda ao Brasil. E o artigo 8 do Acordo de Paris levanta a seguinte questão: pede mais cooperação internacional para a preparação para esses eventos, reduzir os danos e auxiliar as pessoas. É uma linguagem bem simples, mas será negociada, renegociada com o passar do tempo, até se tornar mais específica e útil.